A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INN Europa e twitter.com/INN Europa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Jonas capítulo 1, você pode abrir. Se você achou esse texto, você podia dizer amém. Ele está lá por perto de Oséias, Obadias, Miqueias, está lá por pertinho ali. Então, você acha esse texto. Eu sei que comumente as pessoas não têm muito hábito de ler Jonas, né, Miqueias, né, Obadias, esses livros, né? Então, esperar você abrir um pouquinho. O livro de Jonas. Se você achou o livro, você podia dizer amém, querido, amém? Muito bem. Olha, eu tenho a certeza que em algum momento de sua vida, você já ficou preocupado com alguma coisa. Você podia olhar para quem está perto de você e podia perguntar: você está preocupado com alguma coisa? É muito comum nós nos preocuparmos com algumas questões de nossa vida. Às vezes nos preocupamos até com situações que não deveríamos nos preocupar. Alguém podia dizer amém? Amém. Mas parece que é de nossa natureza. Às vezes está tudo sob o controle, tudo em ordem. Mas nós temos aquela tendência de que se nós não nos preocuparmos, parece que a vida não está boa. Então, isso é um fato. E de quando em quando nós ficamos assim assustados com a preocupação de algumas pessoas, o que diz respeito até com o carinho que querem nos receber. Então você descobre as pessoas se preparando para receber o pastor em casa. E nós, às vezes, assistimos algumas cenas até que são cômicas, porque você vai visitar aquela família, e a família se preparou durante alguns dias, ou durante o dia, e elaboraram um processo todinho para receber o pastor em casa. E quando você chega na casa da pessoa, a pessoa coloca aquela mesa, aquele banquete, que parece que está chegando 15 para comer. Ou o pastor esfomeado. Come demais, então tem que ter lá, coloca lá pão de metro, coloca lá aquele bolo que dá para comer, uns 15, aquele monte de bebida, enfim. E aí o pastor come um pouco, então come mais, pastor, e põe na goela, entendeu? O senhor não comeu, o senhor comeu esse bolinho aqui, o senhor não comeu não. Então, o pastor preocupado por sua vez, então ele come o bolo que ele fez lá de chantilly, ele come o pãozinho lá de frango desfiado, aquela torta internacional, entendeu? Só que muitas vezes o pastor não está na primeira visita, ele tem mais 3 ou 4 para ir. Então ele começa a ficar preocupado, não é tanto o fato de comer, mas com as calorias que ele não pode absorver mais. Não é o caso do pastor Ismael, ele pode comer em toda a residência, em toda a casa, entendeu? Pode convidar que ele pode comer todos. Mas quanto ao servo aqui, eu preciso tomar cuidado, porque senão vocês vão ver um pastor de mar assim, né, com outro perfil, não vai agradar tanta comunidade, entendeu? Então, nós ficamos preocupados com essas questões. Existem outras preocupações que tomam conta do nosso coração, em relação à família, um filho, com relação às questões da vida, passeatas, enfim. Quando lemos o livro de Jonas, nós vamos encontrar Deus extremamente preocupado. Não chama atenção essa preocupação de Deus com o povo que ele chama para receber uma palavra enviada pelo profeta Jonas. Essa preocupação fica clara quando você lê o versículo 2 do capítulo 1. Mas leamos a partir do versículo 1, quando a Bíblia diz que a palavra de Deus veio até Jonas. E isso é muito significativo. Então o texto diz: a palavra de Deus veio a Jonas com esta ordem: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Nos chama a atenção ver a preocupação de Deus com esse povo, cuja malignidade subiu até a sua presença. Deus estava tão preocupado
com o estado desse povo que habitava em Nínive, capital da Síria, poder na época, e que distava a cerca de 800 quilômetros de onde Jonas morava, que Deus simplesmente sussurrou ao coração de Jonas e lhe falou a respeito de sua vontade, lhe dizendo: Jonas, e aqui estamos parafraseando, Jonas, eu tenho uma preocupação com o povo que está a 800 quilômetros de onde você vive. E a minha preocupação não é sem razão. O que eu vejo lá, o que eu conheço, percebo e assisto, é que a malignidade desse povo subiu até a minha presença. Então, Jonas, é necessário que você se disponha, é necessário que você vá até a cidade de Nínive. É extraordinário você parar para pensar que esse Deus tão atarefado, tão ocupado, parasse para manifestar uma preocupação que tinha com o povo que andava em perdição, no estado que a Bíblia chama de malignidade, que sobe até Deus, e que ele vê. Então Deus, ele sopra sobre os ouvidos de Jonas o que ele queria. E o que nos assusta e assombra é que Jonas, ao ouvir a voz de Deus, ele se dispõe a tomar um caminho diferente daquilo que Deus estava lhe pedindo. Ele cria uma resistência em sua alma. Então nós descobrimos que há aqui uma diferença enorme entre aquilo que Deus está vendo e pedindo, e entre aquilo que Jonas está almejando. Porque a Bíblia diz que Jonas, ao ouvir essa voz de Deus, ele se dispôs, mas se dispôs para ir a um outro caminho, não para andar em concordância com o que Deus estava lhe pedindo. Jonas tinha suas razões, e nós vamos falar um pouco sobre ela. A razão que faz com que Jonas fuja da presença do Senhor, como diz o versículo 3, que Jonas decidiu fugir e partiu em direção a Tarsis, e lá zarpou, entrou num navio, pagou passagem, embarcou nele, tentando escapar dessa presença. A razão é porque Jonas não queria que Deus abençoasse aquele povo. Jonas não queria que Deus assistisse os assírios. Jonas não queria que a graça de Deus fosse manifestada em Nínive, por uma razão simples, por uma questão particular. Aquele povo da Síria havia se levantado contra Israel, subjugado o povo de Israel, magoado pessoas que Jonas conhecia, eram inimigos declarados. Perseguido, destruído, se assenhorado do povo. E agora Deus diz a Jonas: olha, sabe aquele povo que você não gosta? Aquela gente que está de fora da aliança, pelas ruas, e que você não tem compaixão, e alguns que possivelmente marcaram sua família. Então eu quero que você vá até eles, e que lá você seja um canal, um instrumento de minha graça. Mas a justiça de Jonas é maior, ou pelo menos pensa ser maior, do que o desejo divino. Então Jonas, por não concordar com o que Deus estava lhe falando, ele simplesmente dá as costas a Deus. Ele simplesmente diz não. Nós poderíamos dizer:
ou pensar, porque o texto não nos afirma, mas pensar que Jonas estava desistindo do ministério, e até dizendo a si mesmo: vou viver a minha vida, vou seguir pelo meu caminho agora. Então Jonas parte, e nós ficamos surpreendidos, porque há uma diferença de vontade, de ato, de pensamento, entre o que Deus almeja e o que o Jonas quer. Nós vemos um Deus cheio de compaixão, cheio de misericórdia, cheio de amor, por aqueles que estão em crise, perdidos, destituídos da graça. E nós encontramos Jonas, o profeta, o que tinha um relacionamento com Deus a ponto de ouvir a voz de Deus, e Deus a ponto de confiar a ele uma missão, totalmente insensível àquilo que Deus estava lhe falando. Mas é interessante pensarmos um pouco no fato de que nós, ao percebermos alguém, ou uma cidade, ou um local, em perfeita malignidade, nós logo absorvemos o pensamento de que nós não queremos envolvimento, não queremos nos aproximar, porque na nossa oração estamos dizendo: o que nós queremos é paz, é sossego, o que nós queremos é bem-aventurança, é descanso. Nós não queremos crise, não queremos conflito no nosso dia, nós não queremos nos aproximar daqueles que estão falidos, dos enfermos, dos cadavéricos na alma, dos pobres, ou dos ricos, da ausência da graça. Mas Deus é o oposto, porque Deus procura confusão, Deus procura crise, Deus procura os que estão desfavorecidos, os problemáticos. Deus vê a malignidade de Jonas, olha, uma oportunidade. Deus grita e clama por ela. Deus vê um momento oportuno, único, de que naquele local algo extraordinário possa acontecer, uma transformação radical possa surgir, e Deus está ciente de que Ele é a resposta, e de que alguém precisa levar a resposta, a carta escrita e lida, cujo texto fala a seu respeito. Ele é. Então ele chama Jonas. Você consegue perceber que lá na Síria existe uma enorme oportunidade para que esse povo aprenda, sofra uma transformação radical e o meu nome seja glorificado. Você consegue entender, Jonas? Deus estava falando com Jonas, vendo que o Jonas não via. E Jonas, por não interagir com o Senhor, prefere fugir do que dizer: eis-me aqui, Senhor, ou até aprender com o Senhor a respeito da vontade do Pai. Deus olha e vê alguém dentro que pode socorrer os de fora, os que não fazem parte da aliança, os inimigos daqueles que tinham a circuncisão, para colocá-los numa justa posição com relação a ele. Mas Jonas está assumindo a portaria do céu e dizendo: no céu não é lugar para esse tipo de gente. Se eles vão entrar, eu tenho que sair, porque inimigo não pode conviver junto. Acontece que a Bíblia diz que, sendo os passos de um homem bom, Deus faz até com que seus inimigos se reconciliem com ele. Jonas simplesmente decide partir no caminho oposto. Até então Deus estava comunicando com ele, falando com ele. A partir desse momento, a voz de Deus desaparece da alma de Jonas. Ele está agora dentro de uma embarcação.
E a Bíblia diz que dentro daquela embarcação, onde aquele homem tentava fugir da presença do Senhor, Deus convocou a natureza, convocou o vento, e a Bíblia diz que Deus fez soprar um forte vento sobre o mar, e uma enorme tempestade devastadora caiu sobre o barco, e aquele barco ameaçava arrebentar-se. Os marinheiros começaram a ficar perturbados, em grande pânico, desesperados, e cada um daqueles homens passou a clamar ao seu próprio Deus. Começaram a aliviar a carga do navio, com medo de perecerem. Prejuízos começaram a surgir, preocupações, medo. Quando de repente nós encontramos Jonas, insensível, refugiado no porão do navio, tendo se deitado, dormia profundamente. Você podia olhar para quem está pertinho de você e dizer a essa pessoa: querido, é tempo de você acordar. Olhe para quem está perto de você, é tempo de você acordar. É tempo de você acordar. Acordar do quê? Acordar para a vontade de Deus, meu irmão. Acordar para a visão de Deus. Acordar para aquilo que Deus, para os propósitos do Senhor. Acordar para o seu tempo, para a sua história, para fazer algo diferente que diz respeito ao novo de Deus, mas é o novo de Deus que é o correto. Era uma missão nova para Jonas? Supostamente sim, mas Jonas já tinha experiência, ele era um profeta, não era a primeira vez que ministrava os oráculos do Senhor ao povo. Acontece que não gostou do assunto, e por não gostar, preferiu dar as costas, fechar os ouvidos, fechar o coração, se tornou insensível, que nenhuma tempestade mexia com ele. E assim Jonas está vivendo, achando que poderia escapar, viver como quisesse, dormia, nada o incomodava até o presente momento. De repente esse homem é acordado pelo capitão da embarcação, que começa a indagá-lo: como você consegue ficar dormindo numa hora dessa? Você não está dando conta do momento que estamos atravessando, do suplício que essa embarcação passa, ou pela luta que estamos enfrentando? Levanta-te agora mesmo, comece a clamar também ao seu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não venhamos a perecer. Logo começaram a discutir qual era a razão do problema. Lançam sorte, e a sorte cai sobre Jonas. E é interessante você observar o versículo 8, porque começaram a fazer perguntas a Jonas. Mas veja a cena: uma embarcação sendo combatida pelas ondas, um vento forte e impiedoso, o barco quase indo a pique, e aqueles homens achando um tempo para um debate interno. Você que é o problema. Quem é o problema aqui dentro? Quem é o problema? Ou qual é o problema? E eu fico achando a cena um tanto interessante, porque isso está acontecendo em meio a uma tempestade, a uma investigação interna, uma conversa, e essa conversa ela vem antes de um fim, pelo menos que diz respeito à presença de Jonas na embarcação. Parece-nos que Deus sempre espera e nos dá uma pequena oportunidade, uma pausa, antes de um fim, de uma história, de um capítulo, num desejo enorme de que a nossa vontade se curve, se dobre perante a vontade dele. Sempre vai nos concedendo um tempo, uma chance. No caso de Jonas, essa oportunidade vem através de um diálogo no meio de uma tempestade. Homens que começam a investigar a razão do ocorrido. E as perguntas vêm bombardeando Jonas, até que Jonas para responder. E passou a contar-lhes a vida. Eu sou hebreu, e eu temo a Yahvé,
a Elohim, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Esse temor de Jonas, ele era um temor um tanto distante do temor reverente e obediente à vontade divina. Ele fala de um temor, mas não é o temor que Deus queria. Até achava que estava. Mas diante da resposta, os homens ficaram atemorizados, preocupadíssimos com o que estava acontecendo, porque sabiam que Jonas estava fugindo de Deus, fugindo da vontade do Eterno. Considerando então o mar bravio, que ficava mais revoltoso a cada momento que passava, então fizeram uma pergunta fatídica a Jonas, dizendo: Jonas, o que é que nós devemos fazer com você, a fim de que o mar se acalme? E Jonas prontamente respondeu: visto que eu sou o problema nessa jornada, visto que eu sou a causa que traz essa consequência tão drástica, é necessário e urgente que eu seja lançado fora dessa embarcação. É necessário que vocês me coloquem para fora. Os homens ouvem a voz de Jonas, não aceitam prontamente, querem vencer pelo alto sacrifício pessoal, ou pelo alto esforço pessoal, pensam que vão conseguir vencer o próprio Deus. Se nós nos ajuntarmos num propósito e trabalharmos juntos, a nossa força vai trazer um resultado melhor, e nós vamos conseguir levar essa embarcação até o lugar seguro. E a Bíblia diz que eles se esforçaram ao máximo para remar de volta, mas sem sucesso algum, porque Deus estava soprando sobre o mar. Será, precioso e amado irmão, que nós vamos vencer a vontade divina? Será que nós vamos conseguir nos contrapor àquilo que Deus quer fazer? Jó disse: olha, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Os planos de Deus para a nossa vida, aquilo que Ele sonhou para o seu coração, desde o ventre de sua mãe, aquilo que Ele ordenou, o chamado que trouxe a sua alma, e como Ele sonha e designou a sua vida para as nações, será que você dando as costas e fugindo, isso vai resolver, e Deus vai aceitar, e vai se esquecer? Simplesmente pondo um ponto final. Ora, a tempestade surgiu, a tempestade não vinha por conta do adversário soprando e dizendo: eu vou destruir. Tinha a ver com esse Deus soberano que a tudo controla e a todos constrange, por conta de sua grandeza e soberania. Então, aquela embarcação estava nas mãos de Deus. Se esforçaram, não conseguiram resolver o problema, até que agarraram Jonas, após uma oração ao Senhor, pedindo: nos perdoe de colocar para fora de nossa história, para fora da embarcação, este homem, que as nossas mãos não sejam manchadas pelo sangue inocente. Jonas então é arremessado para fora da embarcação, colocado para fora da história daqueles homens. E a Bíblia diz que, surpreendentemente, quando Jonas é lançado ao mar enfurecido, logo esse mesmo mar se acalmou. Notaram que o mar se aquietara, e os homens passaram a adorar, passaram a louvar com grande temor, oferecendo cultos de adoração ao Senhor e lhe fazendo votos. E agora Jonas se encontra no ventre de um grande peixe, e a Bíblia diz que ele ficou dentro desse peixe durante 3 dias e durante 3 noites. Essa é uma história fascinante. Não devemos ficar tanto perplexos com o fato de que Deus tem assoprado o vento, e esse vento balançado as ondas do mar e combatido aquela embarcação. Isso é surpreendente. Como também é surpreendente vermos o fato de que, enquanto Jonas estava discutindo sobre a possibilidade, sobre o seu futuro, sobre o seu presente com aquelas pessoas, Deus também estava preparando em sua providência um enorme peixe que agora abrigaria Jonas durante um período de sua existência.
Que situação esse homem se encontrava? Que aperto. Vale a pena a leitura mais tarde do capítulo 2 em sua casa, e que você possa ir ao capítulo 4 e aprender e ver o estado em que esse homem se encontrava nesse exato momento. No entanto, o que mais nos encanta, o que mais mexe em nossa alma, é você ver essa presença de Deus na história, é você vislumbrar essa paixão de Deus por nós, esse Deus que não desiste do ser humano, ainda que ele seja extremamente insensível à sua voz, ainda que ele dê as costas, lá está Deus trabalhando, usando de sua graça, de seu amor, de sua sabedoria, de seu aperto, a fim de comunicar a sua vontade, a fim de nos levar para o centro dela, para que tenhamos a experiência de que no centro de sua vontade, lá é o caminho certo, lá é bom, perfeito e agradável. Esse Deus que quando vê a crise, dentro ou fora, não elabora dentro de si um projeto, um plano para exterminar quem quer que seja, tendo em vista que ele já se manifestou dizendo que não tem prazer na morte do ímpio, e que Jesus, por conta de seu ministério, disse em alto e bom som: eu vim para aqueles que estão doentes da casa de Israel, eu vim para os enfermos desse mundo. Não só veio, como testemunhou com a sua própria vida e andou no meio deles. Mas parece-nos que nós, homens, restaurados à sua imagem e semelhança, temos dificuldade de assimilar essa compaixão divina. Nós temos dificuldade de aceitação dos de fora, do pecador, do imundo, do sujo. Nós não conseguimos admitir na nossa teologia que Deus, ele veio para todo aquele que nele crê, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o que me impressiona e que me confronta é essa compaixão. Jonas, há uma cidade cuja malignidade subiu à minha presença. Vá até essa cidade, Jonas, eu te envio a eles, porque lá nessa cidade, Jonas, na Síria, existem pessoas que precisam de minha graça, precisam me conhecer e saber de meu amor perdoador. Compaixão. A palavra compaixão, querido e amado e precioso irmão, significa literalmente sofrer com. É o sofrimento piedoso para com a tragédia pessoal de alguém, acompanhado do desejo de solucionar o problema a respeito daquela tragédia. Deus não só vê a tragédia, Deus não só conhece, Ele se predispõe a resolver o problema, Ele se predispõe a vestir o nu, a oferecer a água ao sedento, o alimento ao faminto, o perdão ao pecador. Ele se compadece e se oferece como solução. Então a sua compaixão nos surpreende. E nós aprendemos alguns princípios. Nós aprendemos que a compaixão de Deus opera onde nós não esperamos que Deus opere. Pense, lá está esse grande império, a Síria, cuja capital é Nínive, com suas práticas terríveis. Será que Deus já estava operando em Nínive? Ou até no Egito, que até o presente momento ainda era poderoso? Deus estava operando no Egito. Ou mesmo em Israel, que naquela época era quase nada no cenário mundial.
e que ainda acumulava uma má reputação perante o Senhor, por conta de ser uma nação rebelde no momento, e apóstata. Mas Deus olha para Israel e levanta um profeta do seu meio. Ele não se encontra na capital, ele vem de uma terra chamada Gat-Hefer. Uma cidade estava a apenas alguns quilômetros de uma cidadezinha vizinha, chamada mais tarde de Nazaré. É de lá que vem Jonas, de um lugar improvável, e Jonas influencia tanto o profeta Amós como Oséias. E Deus levanta Jonas dessa cidadezinha, desse lugar que ninguém conhece, e o coloca por coluna, e o coloca por oferta às nações, o coloca por arauto no meio de seu povo, porque a compaixão de Deus me ensina que Ele opera onde eu não espero que Ele opere. A propósito, nos dias de hoje, Deus está operando pelas ruas da cidade, Deus está visitando as nações condoídas pelo sofrimento, pelas passeatas, pelas dores, pelas mortes. Deus opera nos castelos, em meio aos ricos, abonados e abastecidos com a realeza, mas lá Deus opera. Deus opera no meio dos guetos e das favelas da vida, no meio de crianças pequenas, e alguns que nós menosprezamos. Talvez olhamos as nossas crianças e nós valorizamos. Mas pense, em meio a muitas crianças do passado, aquelas que gostavam de jogar futebol, lá se encontrava um gordinho. Geralmente os gordinhos são escolhidos para jogar futebol. Mas ele, talvez por conta de seu biotipo, não queria participar mesmo. Ele gostava e era apaixonado de estar envolvido na biblioteca de seu avô. Então ele se deliciava nas leituras de seu avô na Inglaterra. Uma criança que desde cedo foi lendo e se apaixonando, e que passava pelos corredores, e que ninguém observava, mas Deus opera nos lugares mais improváveis da vida. E aquele menino, pequeno, gordinho, se tornou mais tarde no príncipe dos pegadores, chamado Charles Spurgeon. Não menospreze o olhar de uma criança, de um filho, de um homem pelas ruas, porque Deus opera nos lugares que nós não imaginamos. Isso é compaixão. Ele opera onde você não espera que Ele opere. A propósito, Deus te encontrou aonde? De que forma? De que maneira? Perguntaram a Jonas: quem é você? De onde você vem? O que você está fazendo? Quem é o seu Deus? E Jonas começou a dizer: eu sou hebreu, eu vim de tal lugar, eu temo ao Senhor. Contou a sua história. Todos nós temos uma história onde esse Deus de compaixão operou e nos abençoou. E você podia dizer aleluia hoje à noite por esse Deus cheio de compaixão. Eu aprendo que esse Deus de compaixão, Ele não diz o que eu espero que Ele diga. Nós queremos ouvir aquilo que gostamos. Nós queremos ter uma direção para o caminho que nós almejamos. Nós queremos que Deus nos favoreça em nossa jornada, com muitas situações que trazem o deleite e o prazer à nossa vida. Nós não gostamos de alguns discursos. Jonas não gostou. Os assírios haviam maltratado sua família, era um povo cruel, inimigos de sua casa, dos seus. E agora Deus quer que eles se arrependam. Agora Jonas estava tendo a percepção de que os privilégios da aliança, do relacionamento íntimo com Deus, também passariam a ser dos seus inimigos. Ora, esse é o meu diferencial de vida. É a razão do meu sucesso. Como é que eu posso compartilhar aquilo que Deus me deu de mais precioso com gente que na minha ótica não vale nada? Ele não queria seguir a vocação do Senhor, mas a sua vocação, o seu caminho. Mas Deus não disse que deveríamos, todos nós, pregar o Evangelho. E a quem? A quem? A toda criatura? Deus não falou que todos
Ele não convidou todos? Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas nós achamos que o céu é lugar para os bons. O céu não é lugar para os bons, o céu é lugar daqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, que outrora eram devedores, mas pela graça o pecado foi tirado, porque Deus nos perdoou. Foi por causa da compaixão. Porque Deus, Ele fala onde Ele quer falar, e Ele diz o que Ele quer dizer. Quando Ele falou com Moisés, numa conversa que teve com Moisés, está em Êxodo 33, e Moisés falava: Senhor, eu quero contemplar a tua presença, eu quero estar mais perto. Então Deus disse assim a Moisés: olha, Moisés, quando eu passar, eu vou deixar você ter um vislumbre de minha presença, mas se esconda aqui, você vai ver. E quando Deus passa, a Bíblia diz que Moisés contemplou a bondade do Senhor. Mas nessa ocasião, Deus disse assim a Moisés: Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Esse assunto não é meu, não é seu, é de Deus. Então por que, de quando em quando, por causa de termos algumas rugas no trabalho, na família, na igreja, fora da igreja, nós começamos a dizer: Deus não opera naquela pessoa, Deus não fala com aquela pessoa já deu um mau testemunho, aquela pessoa é assim, aquela igreja é assado, aquele pastor. Olha, meu irmão, esse não é assunto meu, é assunto da compaixão divina. Porque Deus fala onde nós não esperamos que Ele fale, e Ele opera onde eu não espero que Ele opere. Mas Ele opera pelos quatro cantos dessa terra. Há testemunhos assim extraordinários, que lá no Egito, na Arábia, nos países onde os missionários não estão chegando, pessoas estão se convertendo através de sonhos, através de uma frase, através de um texto, porque Deus tem compaixão de quem Ele quer ter compaixão. Mas nós não sabemos lidar com o assunto. Já visto a história que Jesus contou do filho pródigo? Quando aquele menino cai em si, após gastar toda a fortuna que tinha tomado do pai, e que havia lhe pedido por conta de ser um herdeiro, e o pai assim o fez. Ele gasta e agora, empobrecido, abandonado, ele cai em si, e diz a si mesmo: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pai, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, faz de mim um trabalhador, um simples jornaleiro. E ele partiu em direção à sua casa, maltrapilho, sujo, abandonado, clamando por perdão, por uma chance, por uma oportunidade. Surpresa, esse pai cheio de compaixão já o aguardava dia após dia, observava pelo horizonte dia após dia, não via a hora de que o filho retornasse para casa. E quando o filho foi avançando, o pai viu aquela silhueta cambaleante pelo caminho, correu em direção ao filho e se lançou no pescoço daquele menino e o beijou. E declarou: esse meu filho estava morto, mas reviveu. Vamos fazer festa. A Bíblia diz que a festa no céu, quando um pecador se arrepende, meu irmão, quando nós chegarmos lá no céu, no dia glorioso que adentrarmos na pátria celeste, certamente o Pai vai se pronunciar dizendo: vinde benditos para o reino do Pai. O Pai vai dizer: esses meus filhos aqui estavam todos mortos, mas eles reviveram pela graça do sangue de Cristo. Compaixão. E a festa começou, e havia alegria, musicalidade, roupas novas, sandálias novas, anel de autoridade na mão do menino. O pai tinha restaurado por completo o devedor, e ele não precisou pagar nada, apenas entender o seu pecado, se arrepender, confessar, pedir perdão, e o pai o aceitou. Mas lá no meio da festa havia um coração preocupado, aborrecido, amuado, entristecido pelos cantos, com inveja, não entendendo, olhando. E o pai se aproximou e perguntou àquele menino: irmão e filho, por que você está assim?
E aí aquele menino, filho que havia ficado, disse: eu nunca lhe dei trabalho, eu sempre fui justo e honesto, eu sempre te ajudei, e o senhor nunca fez uma festa para mim. E esse teu filho que maculou o teu nome, o senhor faz uma festa para ele. Sabe por quê, meus irmãos? Nós não entendemos a compaixão de Deus. Nós achamos que a nossa justiça é maior que a dos outros, e não compreendemos que estamos de pé é por conta da compaixão do Senhor que nos mantém de pé. Não é mérito e esforço humano, é a graça de Deus sobre nós. E o pai diz ao menino: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Por que você está preocupado com o teu irmão? Tudo isso é seu. Vamos nos alegrar na festa que o Pai tem proporcionado. Compaixão. Nós temos dificuldade para entender e para absorver essa compaixão, que diz respeito ao caráter de Deus, aquilo que Ele é, a sua natureza bondosa, amorosa. De quando em quando, por conta dos nossos pecados e erros, nós queremos que o Pai nos compreenda e que essa compaixão seja aplicada a nós. Mas e quando alguém nos maltrata? Nós queremos que a justiça do Senhor venha, e nos esquecemos que esse Deus cheio de compaixão nos ensinou na oração dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo, bendito e glorioso nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. E no meio da oração diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Jesus disse: é necessário ter compaixão. Então a compaixão do Senhor me ensina que Deus opera onde eu não espero que Ele opere, que Ele fale onde eu não espero que Ele fale. Mas eu também aprendo que essa compaixão de Deus opera num ritmo que é só dele, de uma forma exclusiva, particular. Ora, você deve compreender que quando um filho está em desobediência a um pai, qual é a nossa primeira atitude com relação ao assunto? Ora, nós vamos logo assim dizendo: ô tampinha, como eu falo com a minha filha de quando em quando: ô tampinha, não é possível, minha filha. E nós falamos como se os nossos filhos fossem adultos. Será que você não está vendo que você está fazendo coisa errada? É claro que ela não está vendo, senão não faria, tchongo. Mas você ainda pergunta. Não é possível, você não entendeu? Claro é que não entendeu, porque se entendesse não fazia. Mas nós somos assim. O corretivo vem logo, a palavra de imposição, para não dizer que aqueles tapas, aqueles gritos. Esse dia, por conta da minha vizinha de baixo, lá no nosso apartamento, às vezes reclama um pouco, porque a laje é pequena, então a Manuela colocou uma bota para vir para a igreja, e eu disse: filha, está fazendo barulho. Ela olhou para mim assim, mas eu só estou andando. Eu disse: então filha, continua andando. Só estou andando, papai. Não fiz nada, eu só estou andando. Nós temos essa tendência de, quando não gostarmos, aplicarmos uma situação. Mas veja, seria muito natural que quando Jonas deu as costas, Deus já interrompesse. Jonas vai para casa, ou se estava em casa, reúne as suas coisas, poucas ou muitas, pega o seu recurso, o dinheiro. Foi com ele que pagou aquela viagem. Jonas se apressa em direção à embarcação. Ele fala com as pessoas responsáveis pela passagem. Ele pergunta sobre destino. E Deus pacientemente vê toda aquela cena. Deus podia dar um encontrão em Jonas e impedir que ele subisse na embarcação. Deus podia simplesmente dizer: Jonas, não vai dar. Ou alguém questionar a sua postura. Mas ele vai caminhando pela costa, chega ao porto, pega um navio. E o que é que Deus fez? Nada. Absolutamente nada. Deus havia dito para que ele fosse em uma direção, e Jonas foi em outra.
Deus naquele momento não fez nada para impedir Jonas, porque a compaixão do Senhor me ensina que Deus opera num ritmo, numa circunstância que pertence a Ele mesmo. Não ache que o conforto que você se encontra por não estar realizando aquilo que Deus lhe pediu, que esse senso de segurança vai fazer com que você possa prosseguir dando as costas àquilo que Deus tem falado. Mais cedo ou mais tarde, essa compaixão do Senhor, ela vai te alcançar, porque a minha resistência, querido, a minha insensibilidade, o fato de eu ter dado as costas, todas essas questões não são maiores e mais fortes do amor de Deus revelado em sua compaixão. A compaixão de Deus é mais forte do que a minha justiça pessoal, do que a minha visão curta. A compaixão de Deus é maior do que o meu senso de equilíbrio, do que meu senso de justiça própria, condenatória de quem pode ou quem não pode, de quem canta ou quem não canta, de quem faz ou quem não faz. A compaixão de Deus é diferente do que eu penso na minha teologia, não que eu não deva tê-la, mas quando ela está de forma contrária aquilo que Deus vê e deseja, então de nada serve, porque a minha compaixão, ou a compaixão do Senhor, ela é maior do que tudo. Um Deus cheio de compaixão, e que agora começa a ensinar o seu filho um princípio interessante. Jonas não queria ir a Nínive, para que aquelas pessoas pudessem ser alcançadas. E Deus estava dizendo: Jonas, é necessário sacrifício para chegar a Nínive. Eu sei que você está a 800 quilômetros de distância, mas vá a Nínive, Jonas. Jonas não está preocupado com os ímpios, está preocupado consigo, com a sua justiça, com aquilo que ele acredita, com aquilo que ele pensa. Não no fato de ser um instrumento de Deus em sua causa, mas naquilo que ele pensa e quer. E agora chega o momento fatídico, quando as pessoas perguntam: o que é necessário fazermos para sermos salvos? Você tem a resposta, Jonas? Você sabe o que é necessário? E Jonas diz: eu sei. Se vocês quiserem ser salvos, é necessário sacrifício. É necessário que vocês me coloquem para fora. Aqueles homens tentaram resolver e operar um milagre pelo esforço físico, como é comum a nossa vida. Achamos que alcançamos as benevolências divinas por conta de nosso alto esforço pessoal, mas logo nós aprendemos que é a graça do Senhor que nos conduz em triunfo, em vitória, de vitória em vitória. Sacrifício. Quando Jonas é sacrificado, os homens daquela embarcação são salvos e começam a adorar e a glorificar o nome do Senhor. Parece-nos que essa história nos é muito clara e que fala dessa compaixão do Senhor, de um Deus que enviou o seu Filho para ser sacrificado a nosso favor, para que através do seu sacrifício nós pudéssemos ter a nossa vida salva, e hoje estamos em sua presença, adorando e glorificando o seu santo, bendito e glorioso nome. Será que nos pares que você convive, no seu trabalho, na sua família, na igreja, você não tem a visão clara de como é importante você perceber que em certos lugares existem problemas e malignidade? Você é a resposta a essas pessoas? Você é o Jonas que clama pelas ruas? E se você quer que a salvação venha, que a tempestade desapareça de sua vida emocional, então é necessário que você entenda que aquele que vem após mim, diz o Senhor, ele precisa tomar a sua cruz, negar-se dia após dia, e só assim então você vai poder segui-lo. Compaixão. Um Deus que se ofereceu em sacrifício para que todos fossem salvos. Um Deus que preparou Jonas para o sacrifício, para que uma cidade fosse alcançada, para que homens fossem alcançados. Acontece que em nossa insensibilidade não há mais espaço para o sacrifício de nossas vidas. Nós não queremos caminhar mais para o vizinho de lado, nem enviarmos mais uma mensagem para quem quer que seja, seja pelo Facebook, pelo Instagram, pelas redes sociais, LinkedIn, o que quer que seja.
Nós não queremos mais atravessar a rua para encontrarmos o problema do lado de lá, numa vizinhança barulhenta e que dia após dia dá mau testemunho do seu próprio casamento. Nós não queremos mais nos intrometer com ninguém, já basta os nossos problemas. Nós queremos que Deus intervenha. Mas você tem que entender que a intervenção divina, ela vem através de Jonas, através de sua vida, através de minha vida. É por isso que muitos de nós, muitas vezes, estamos enfrentando grandes tempestades na vida, porque nós estamos preferindo fazer a nossa vontade do que a vontade do Senhor. Nós estamos insensíveis, e o mundo desesperado em meio à tormenta, e nós adormecidos, justificando a razão da nossa ausência, da nossa não participação, nos assuntos que Deus já mencionou em nossa alma. Sempre temos uma justificativa para não estarmos. Seja onde for, no ministério que for, é muito sacrifício, mas o trigo não nasce se não morrer antes, ou a colheita não vem se o trigo não morrer. Sacrifício. E às vezes, querido e amado irmão, Deus simplesmente pede a mim e a você, como a Jonas, que Ele quer que o sacrifício seja feito no meio de uma gente que você não gosta, não suporta, não acredita e não quer. É você abraçar os de fora, os da rua, os complicados. Lá no seu trabalho, o advogado que é mentiroso, ou o médico que é enrolão, ou o profissional que não serve, ou até aquele que te defraudou, te prejudicou, te tocou quando você era menina, te roubou nas suas emoções no trabalho, te violentou na sua vida emocional, de maneira que quando você ouve surgir o nome, te dá até dores profundas, e você diz, o céu não é para eles. Mas Deus opera onde nós não esperamos que Ele opere, e Deus fala onde nós não esperamos e aquilo que Ele deseja falar. E Ele salva quem Ele quer salvar. E Ele usa a minha vida e a sua vida. Talvez no seu coração passe um filme de pessoas que já te prejudicaram. Talvez alguns que você não suporta nem ver na frente. Até na igreja você tem os seus preferenciais, o seu grupo. Aquele não pode porque nunca me favoreceu. Aquele, ele faz assim no departamento. O meu filho não pode isso ou não pode aquilo. Aquela é assim, ou aquele é assim. Então não vou participar. E você vive fugindo e justificando. E Deus dizendo, eu estou procurando um lugar de crise para colocar Jonas lá no meio. Para que através de Jonas, aquele que dá trabalho não dê mais trabalho. Aquele que está perdido seja salvo. Aquele que está desvirtuado nas suas decisões seja encontrado. Jonas, dispõe-te e vá a Nínive.